Olá, hoje é sexta-feira e seja bem-vindo, bem-vinda você que acompanha as atualizações do portal Banda B. Está começando mais uma entrevista. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos conversar sobre o passaporte da vacina. A discussão tem dado o que falar. Vários países aderiram e no Brasil pelo menos 8 capitais também. Algumas estão cogitando também a pedir esse comprovante de vacinação para entrar em eventos e ter acesso a serviços de alguns municípios. No entanto, a discussão divide opiniões. Por enquanto, até Curitiba descartou a medida do passaporte e divide opiniões, assim eu digo, por questão de legalidade também. Para falar mais sobre o assunto e tirar dúvidas, eu converso com o professor Anderson Marcos dos Santos, professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Bom, olá, Rodrigo, tudo bem? Bom te ver de novo, né? Já nos conhecemos há um bom tempo, né? Algumas entrevistas. E olá para todas e todos que estão nos ouvindo. Bom te ver, professor. E a gente começa aqui já com a pergunta que não quer calar, né? Quem está pedindo pelo passaporte da vacina, assim, para começo de discussão, argumenta que é uma questão de segurança na hora das pessoas frequentarem os estabelecimentos, para ajudar nesse controle. Só que quem é contra acredita que tem o direito de ir e vir violado com a medida. Como é que o senhor vê essa discussão, professor? Pois bem, do ponto de vista jurídico, eu acho que é uma discussão, não diria irrelevante, mas é uma discussão, me parece, descabida, né? O direito de ir e vir, como todos ou quase todos os direitos, não são absolutos, né? Eles são possíveis de restrições quando estão diante de conflito com outros direitos, né? Então, vamos pensar aqui em liberdade de expressão. Eu posso me exprimir do jeito que eu quiser. Agora, se eu te ofender, eu posso responder criminalmente por isso, né? E civilmente também. Então, o direito a ir e vir, o direito à locomoção, ele continua sendo garantido, né? Mas você pode criar restrições de diversas ordens, né? E uma das ordens que me parece fundamental é a proteção de um bem maior, de um bem coletivo, que é a saúde pública. Então, em termos de direito, eu acho que é uma questão que pode gerar um questionamento, né? Como toda situação jurídica pode gerar, né? Não é mas acredito que nenhum tribunal tem proibindo o passaporte em razão da, é, de uma liberdade individual de locomoção. Até, professor, a gente está tendo em alguns tribunais, Rio de Janeiro recentemente foi um exemplo, um toma lá da cá entre algumas cortes, né? O STF se posiciona de uma forma, a Justiça do Rio de outra. É um tema que causa certas divergências, né? De qualquer forma. Veja só, o direito ele tem né, o sistema jurídico brasileiro ele tem uma organização complexa e que permite essas dissidências, né? O que não é ruim para o direito, né? Se a gente não tiver dissidência, a gente não muda o direito também, né? Então, se o direito permanecer, né, todas as cortes, todos os juízes pensando exatamente igual, né, nunca vai mudar de paradigma jurídico, nunca vai mudar o entendimento. Então, é importante ter essas diferenças, as diferenças fazem parte do sistema, né? Mas eu acredito que vai prevalecer, né, a proteção à saúde pública em relação à liberdade de locomoção. E se vejam só, não estou falando só do passaporte vacinal, eu estou falando da proteção da saúde pública, que pode se dar de várias outras maneiras, né? É importante a proteção do indivíduo, é importante a liberdade, né? É isso que fundamenta e organiza a nossa sociedade, ou pelo menos deveria ser, né? Mas isso aqui não é um espaço de indivíduos absolutos, né? Nós vivemos em sociedade, né? A esfera, né, do meu direito subjetivo
né? Ou seja, o meu poder de exigir dos outros determinada conduta e o meu poder de fazer coisas, né, ele vai até o limite do direito do outro, né? Se nós não tivermos limite para o direito individual, ninguém vai ter o seu direito individual respeitado. E, professor, a gente tem até dois projetos na Câmara Federal, do ponto de vista nacional, agora a gente traz essa discussão. Um desses projetos proíbe que quem não tomou vacina seja discriminado. Essa palavra discriminado tem sido bastante usada, né, ultimamente. E um outro que quer estabelecer a entrada de vacinados e quem testar negativo nos estabelecimentos. Como é que o senhor está vendo isso, professor? E eu já queria emendar perguntando se, do ponto de vista sanitário, o passaporte da vacina tem fundamento nesse sentido, nessa discussão? Bom, vamos lá. Eu peguei suporte nos principais sanitaristas do Brasil, né, que vão falar de como se dá um controle de uma epidemia respiratória como essa, né? Então, eu vou responder essa pergunta utilizando desses argumentos que não são meus, mas são argumentos científicos, comprovadamente, né, pelos principais nomes da área e pelas principais agências nacionais e internacionais do tema. Então, não é porque eu acho que deve ser dessa maneira, porque tem especialistas que dizem que deve ser, né? Mas voltando aqui, então, para a questão, né, da proibição ou não da criação do passaporte sanitário. Eu não sou um entusiasta do passaporte sanitário porque eu acho que ele tem algumas finalidades, mas essas finalidades elas não são muito importantes para nós, né? Para que serve o passaporte sanitário, né? O passaporte sanitário, em tese, serve para que possa ter determinado tipo de atividades sociais, né? Normalmente relacionadas a atividades econômicas, em que as pessoas possam participar sem se contaminar e contaminar os outros. O outro fundamento para você ter o passaporte vacinal, né, é que através da interdição da fruição de algum prazer, de algum lazer das pessoas, as pessoas que não queiram se vacinar, se vacinem, né? Bom, vamos começar por essa segunda aqui. O Brasil não tem pessoas em grande número que estejam se negando a se vacinar. Então, não serve como incentivo, né? O que diferente do que acontece em alguns outros países, em que tem um movimento anti-vacina muito grande. O Brasil não. O brasileiro está se vacinando, a média de adesão é gigantesca, né? E se tiver 2 ou 3% que se neguem a se vacinar, não vai fazer diferença em termos de controle pandêmico, né? Então, da questão né, de usar a lei como incentivo me parece desnecessário. E aí nós enfrentamos, então, a questão do direito, né? Pode-se fazer isso ou não? Isso é discriminatório ou não? Veja só, da minha perspectiva, não é discriminatório. Tá? Discriminatório é quando eu seleciono um determinado grupo específico e falo, ó, esse grupo específico eu não aceito, né? Homens, mulheres, negros, LGBTIQIA+, aí eu tenho uma situação clara de discriminação. Tá? No caso do passaporte, eu não estou proibindo essas pessoas de nenhum acesso. Né? Eu estou simplesmente fazendo uma exigência fundada numa ideia de proteção de saúde pública. Tá? E a gente vai ter esse problema logo quando voltar às atividades profissionais presenciais. Né? Porque aí nós vamos ter diante de situações em que empresas, para proteger os outros trabalhadores, vão exigir o passaporte vacinal, né, com o risco das pessoas que estão trabalhando perderem emprego se não tomarem vacina. Professor, então, quando a gente está falando do passaporte vacinal, tem uma discussão muito forte, acaba sendo política até de certa forma, mas sobre vacinação obrigatória, a gente vê muito isso, mas a medida
uma medida do passaporte vacinal, de certa forma, é uma obrigação para vacina. A gente tem que mencionar o assunto devido à realidade que a gente vive, né? Sobre essa discussão tão forte assim. Veja só, nos últimos anos as pessoas estão evitando falar de política, né? O que eu acho um grande erro. A política não é a escolha de um partido ou de uma pessoa, né? A política são as escolhas que nós fazemos para a vida, para o futuro, né? Que podem envolver partidos e pessoas, né? Então, acho que nós precisamos falar de política, sobre aquilo que desejamos para o futuro, nosso, individualmente, coletivamente. Então, acho que política tem que ser falado, sim, e falado de uma maneira serena, com responsabilidade. Eu sou contra a obrigatoriedade da vacina, né? Assim como seria contra uma obrigatoriedade do passaporte, né? Como se resolve a vacina? Ela se resolve por campanha, por incentivo, né? O passaporte pode ser um incentivo, né? Se você começar a criar passaportes vacinais no lugar onde as pessoas não se vacinam, elas vão começar a se vacinar. Agora, a obrigatoriedade da vacina, ela se daria apenas num caso de extrema necessidade, tá? E que não é o caso, a gente não precisa disso, né? Não, nós não estamos numa situação que chega a esse ponto nem em termos sanitários, né? Porque as pessoas não estão se vacinando no Brasil, quem ainda não se vacinou porque não tem vacina, né? Não tem o número suficiente, né? Se tivesse número suficiente, o Brasil, considerando a capacidade que nós temos de difusão, né, desse tipo de trabalho pelo SUS, o Brasil já estaria todo vacinado, né? O Brasil diariamente vacina 2 milhões de pessoas por dia. Se tivesse mais vacina, acho que o SUS vacinaria mais ainda, né? E essa questão, né, de obrigatoriedade, eu sou contra, como falei, eu acho que, né, os direitos individuais têm que ser garantidos, você convence, né, as pessoas a tomar vacina e apenas em última hipótese você obriga determinadas circunstâncias, né? Agora, esse controle ou esse incentivo, né, mesmo contra a vontade das pessoas, ocorre, né? Se você for viajar para algumas regiões do mundo, se você não tiver determinadas vacinas, você simplesmente não viaja, e não é agora da pandemia, né? Até recentemente a gente teve o caso do o Reino Unido só liberou agora para os brasileiros entrarem sem quarentena, por exemplo. Pois é, eu uma vez fui convidado a dar uma palestra nas Filipinas. Fui convidado, assim, de uma semana para outra, né? E eu não pude ir porque, naquele momento, eu não tinha a vacina da febre amarela. E era obrigatório ter a vacina da febre amarela. Eu tive que recusar o convite por causa disso, né? Eu não achei que o meu direito ali a ir e vir foi cerceado, né? Existe um controle sanitário e é necessário fazer, né? Depois disso eu fiz a vacina, agora posso ir para as Filipinas se me convidarem novamente. Mudando agora um pouco do foco da nossa discussão, até para a gente finalizar a nossa entrevista, recentemente uma cidade virou centro de alguns jornais no Rio de Janeiro, que foi Duque de Caxias. Duque de Caxias agora desobrigou o uso de máscaras recentemente. O governo federal andou anunciando, o ministro Queiroga já andou dizendo que o governo pretende fazer isso também a nível nacional. Quero entrar do ponto de vista do direito mesmo sobre essa medida, que também divide muita gente, né? Bom, do ponto de vista do direito, funciona na mesma lógica que eu venho, né, estabelecendo o meu raciocínio, né? Então, nós temos direitos individuais, que são o fundamento da nossa sociedade, mas que devem ceder quando estão em conflito com bens coletivos, né? E é o que nós estamos nesse momento. Então, comprovadamente, a doença, né, é uma doença que você transmite, né, e adquire por via respiratória. Então, a máscara, comprovadamente, é o melhor artifício que nós temos para nos proteger, né? Então, a utilização obrigatória de máscara, ela visa, cerceando a sua liberdade, ela visa um bem maior e não vejo problema nisso, né? Essa mudança agora de posicionamento, eu vejo com maus olhos, né? Eu acho que a gente não superou ainda a pandemia, né?
Eu entendo a necessidade econômica e a minha crítica, né, ao passaporte, como ele é feito também é nesse sentido, porque é um passaporte que, na maioria das vezes, pede apenas a primeira dose. Na primeira dose, as pessoas não estão completamente protegidas, né? Na segunda dose, as pessoas que participariam de um evento estariam protegidas, mas há o risco de transmissão, né, para quem não está, né? Então, assim, me parece que é um pouco cedo ainda para a gente abandonar as máscaras, né? Elas não estão atrapalhando mais a economia, nossa economia está indo mal por vários outros motivos, né? Obviamente a pandemia foi importante, mas temos vários outros motivos, né? Então, eu acho que o Brasil, desde que começou a pandemia, errou muito, 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 né? E o passaporte vacinal, como está sendo feito, para mim, ainda está errado, né? E a liberação do uso de máscaras agora também está errado. Não por uma questão jurídica, mas por uma questão de ouvir mais, né, a economia do que ouvir a ciência. Os especialistas falam em 70%, 80% da população totalmente vacinada. Do que de Caxias está com 46%. Ainda falta bastante. Falta bastante, né? Então, assim, acho que o que a gente precisa agora é vacina, né? Vacina e vacina. Vacinou 70%, volta a vida ainda não normal, né, com cuidados, né, mas aí você pode ter algumas liberações, né? O Brasil não é um país muito dado a proteger vidas humanas, né? Antes da pandemia nós tínhamos 80 mil mortes por homicídio por ano, né? E isso nunca foi um grande problema nacional, né? Então nós temos que mudar um pouquinho a nossa cultura e proteger um pouco mais a vida das pessoas. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom te ver de novo, Rodrigo. Até uma próxima. E para conferir outras entrevistas do portal Banda B, você pode entrar no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa aqui está no YouTube e o vídeo também será anexado a uma matéria escrita que sai ainda hoje no portal Banda B. Esse mesmo link que eu acabei de falar está na descrição deste vídeo. Pessoal, então até a próxima entrevista. Vamos nos vendo aí sempre no portal Banda B. Tchau.